Olá, gente! Vamos lá para mais uma live. Deixa eu entrar aqui com todo mundo. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Aí, o Alexandre entrou. Vamos ver a Letícia. Aí, Aí, vamos lá. Muito bem. Olá, Muito boa noite. boa bem. noite. Vou tirar a foto. Vamos lá. Estão vendo bem, gente? Tá escutando? Vamos deixar o pessoal entrar. Muito Tudo bem, certo. 5 minutinhos. tá A beleza. Como gente, foi o dia de vocês? tirando que eu tô no furacão, Ah, é? tá tudo certo. Mas só Eu tá não bem. consigo Espero que ver. bom, acho que a internet tá indo bem, né? Vamos ver Aham. se E ela agora? dura. Não, mas aí nos Estados Unidos você pode entrar via satélite, né? Coisa que a Ah, gente não pode aqui, né? vamos ver. Eu tô no Wi-Fi. Se qualquer coisa, se der problema, eu entro no coisa do celular. Mas acho que Isso. não. Tá só vento por aqui. Então tá bom. Você está falando de Eu tô Orlando, em né? Orlando. Tô em Orlando. Eu estou em Belo Horizonte. Belo E a doutora Horizonte. Letícia, Letícia em Porto E Alegre. eu estou em Porto Alegre. olha, cada um Ótimo. um clima. Eu estou na seca há quase 180 dias. Você está no furacão em Orlando e a doutora com chuva. Com a chuva. Exatamente. Nossa, gente. Isso aqui Aqui é, faz né? tempo que chove. Tá cada um num jeito. Eu queria a chuva, eu não queria tanto vento, né, de você aí, mas eu queria a chuva do Rio Grande do Sul. Eu empresto, pode levar. E olha que choveu bastante, né? Agora já a situação já melhorou bastante aí para vocês. Como é que tá? Já melhorou, sem dúvida. Mas assim, de tempos em tempos dá uma chuva, ameaça. Mas agora, nesse temporal atual, teve algumas cidades que foram afetadas e pessoas que tiveram que sair de casa. Mas Mas aquele do início que todo o Brasil ajudou, né? não, sim, aquele foi o maior, já tá, Aham. né? Agora a gente Mas já está teve colhendo. outro? Não, teve vários temporais. Sempre que tem um temporal que a gente fica com medo. Ah, certo. Esse já, De Uhum. repetir, né, meu? essa semana teve algumas cidades que tiveram que evacuar algumas áreas. Nossa, Essa gente. Então, a coisa é, pelo que eu vi há uns 10 anos atrás, parece que vai haver um deslocamento da chuva que ficava perto da Amazônia, ali vai descer e a região do Rio da Prata é que vai ter mais chuva a partir de agora. Então, eu acho que é uma nova realidade que a gente vai viver, porque a gente está vendo isso lá na Amazônia, né? é, Então, é vamos torcer verdade. que isso não seja verdade, que seja apenas uma conspiração aí falada no passado. E Então eu vamos não lá, gente. consigo ver, gente, eu não consigo ver quantas pessoas estão aí, eu não É, consigo ver as mensagens. Quer dizer, as mensagens eu consigo, não consigo ver quem está entrando. Então, é. boa Tem noite. bastante gente entrando. A gente não consegue ver, eu acho que a André também não, né? Não Tá consegue. comigo, só comigo aqui. Uhum. Acho que a gente pode começar, gente. A gente já tem Beleza? quase 10. Acho que a gente pode ir. Eu tava tentando aqui postar, mas eu não consigo. Eu vou Pra chamar a galera, apresentando, né? vou Vamos apresentando lá, a gente, então. apresenta a Cambum, aí eu me apresenta você, a Cambum, e daí a gente segue. Certo. Então tá bem. Eu sou Letícia Maier, eu sou médica de família, especializada em geriatria e em cuidados paliativos, mas há 5 anos eu venho me dedicando à aplicação medicinal da cannabis e, além de receitar para os meus pacientes, também através de ensino, né, palestras, cursos, elaboração de material técnico-científico e com a Cambum. Recentemente eu abri uma clínica também aqui em Porto Alegre, se chama Centro de Endocannabinologia. Nós somos parceiros da Clínica Gravital e junto com a Cíntia já faz. A gente tem que ver exatamente quando é que é o aniversário da empresa, né, É Cíntia? Porque maio, é foi ver maio. depois. Então, nós temos mais de 2 anos de empresa. A Cambum é uma empresa focada no mercado da cannabis que se dedica a encontrar soluções
para que empresas possam conhecer melhor esse mercado e entrar nele de uma forma mais de sucesso. A gente tem capacitação também, nós temos uma plataforma que educa justamente o que a gente vai conversar hoje, que são os profissionais que fazem a visitação médica, os chamados representantes, os representantes farmacêuticos. Nós temos um vídeo educativo para pacientes e nós fazemos, então, consultoria, como eu comentei, para as empresas poderem conhecer melhor esse mercado e workshops para empresas de diversos tipos que queiram conhecer mais e, de repente, inclusive, se adaptar para um mercado que vai abrir. A gente sabe que vai, né, através do cânhamo, tem se conversado muito sobre o cânhamo e outros países. Assim, já está nos Estados Unidos, já vai se apresentar para vocês. Então, a Cambum é uma empresa que tem várias frentes, mas sempre visando educar, promover o mercado de cannabis no Brasil. É isso aí. Sim, Bom, vamos falar. Então, vamos lá. Bom, gente, eu tô fora do Brasil, moro há 6 anos aqui nos Estados Unidos e foi aqui que eu tive contato aí com a cannabis. Então, eu venho de indústria farmacêutica, trabalhei mais de 15 anos em indústrias, em grandes indústrias aí no Brasil. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, né, passei por aquele processo de se reinventar um pouquinho e encontrei a cannabis uma forma de atuar dentro da indústria que eu conheço, que é a indústria farmacêutica, mas num mercado novo, um mercado que eu acredito aí que tem muito a crescer e eu acho que é sobre isso também que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, comecei fazendo consultoria para algumas empresas aqui dos Estados Unidos que queriam operar no Brasil e depois me juntei aí com a Letícia, então a gente formou a Cambum e o objetivo principal é realmente trazer pessoas boas, treinar esse mercado, né, treinar esses representantes para atuarem e divulgarem essa nova medicina aí para os médicos e a gente colocou então de pé um treinamento para representante, mas a gente continua aí fazendo essa parte de consultoria, auxiliando muito na escolha dos produtos, né, definição de portfólio, a gente faz isso, faz essa parte comercial também. E é isso. E aí estamos hoje com um convidado que é o Alexandre. Alexandre, se apresenta também, conta um pouquinho aí da sua experiência e aí a gente já entra no assunto de indústria farmacêutica. Perfeito. Meu nome é Alexandre Simini, eu estou falando hoje de Belo Horizonte, mas eu sou uma pessoa que nasceu no interior de Minas Gerais, eu sou da cidade de Caratinga, terra do Ziraldo, Mira Leitão, Rui de Castro, uma turma lá boa, né? Então vocês vão perceber pelo meu sotaque que sou mineiro de verdade, né? E há muito tempo eu já trabalho na indústria farmacêutica, já trabalho desde 1997 e sempre de alguma forma fiquei ligado à vida, à área comercial ligada à indústria farmacêutica ou à área de saúde, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi trabalhar na White Martins Gases Medicinais. E foi através da White Martins Gases Medicinais que eu fiz a minha migração para a indústria farmacêutica. Já trabalhei na indústria química e farmacêutica Schering Plough durante 6 anos. Já tive meu próprio negócio, já tive um curso de inglês, inclusive, durante 2 anos. Durante 13 anos eu trabalhei e iniciei um projeto de dermocosmético e fui, inclusive, cheguei à gerência na La Roche-Posay, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Quem gosta de pele e dermatologia. Né? Já trabalhei na USK, que é uma empresa também da dermatologia ligada à parte de dermocosméticos. E, recentemente, desde 2022, eu estou trabalhando com essa parte de cannabis medicinal, né? Os canabinoides, porém, na área comercial. O meu plano B, vamos dizer assim, é dar treinamento. Eu tenho a minha própria empresa, que é a Superar Desenvolvimento Humano e Comercial Limitada, e eu também faço mentoria, consultoria, para ajudar as pessoas. Né? Eu sempre penso o seguinte, lá na frente, nós precisaremos de bons representantes para levar os medicamentos quando eu estiver lá com meus 70. Então, eu tenho a responsabilidade de formar essa turma aí para... Né? Isso aí, Você porque vai ser senão... atendido por eles no futuro, né? Isso aí. Então, eu sempre penso isso. Eu tive muito privilégio, né? A minha vida, com os desafios, eu fui crescendo e eu tive, saindo do interior de uma cidade de 80 mil pessoas, aonde eu cheguei, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Então, deu tudo certo. E está dando até hoje.
É isso aí. Muito Bom, bem. tantos anos de história aí de indústria farmacêutica, quais foram as mudanças aí que você tem visto nesse setor? Enfim, que você vê né, muito nessa área de representação, né? Que é o tema que a gente vai falar hoje, mas o que você tem visto aí ao longo desses anos? O que mudou para melhor, para pior? Enfim, fala um pouquinho. Então, eu vejo que a indústria farmacêutica ela está sempre à frente do tempo, porém ela é muito conservadora. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com medicamentos na Schering Plough, lancei, inclusive, produtos hoje, tipo Nasonex, Desalex, são produtos que são conhecidos, mas eles são lá daquela época. Então, já trabalhei com medicamentos, já trabalhei com dermocosméticos, já trabalhei com medical device e agora com cannabis, né, com os canabinoides. Eu percebo que a indústria farmacêutica ela está indo para um caminho da medicina individualizada, personalizada. E cada vez mais os grandes laboratórios estão procurando pessoas e profissionais que entendam muito dessa parte. E mais do que isso, a gente tem que pensar também o seguinte: quando a indústria farmacêutica pensa numa medicina personalizada, vai mudar, né? O digital entra muito forte nisso. Eu não sei, a doutora, né, recebendo os representantes, se ela percebe. Claro, já tem uma boa experiência na área, mas ela percebe uma mudança também no perfil do representante. Porque hoje os representantes e a própria indústria farmacêutica está precisando de acelerar esse desenvolvimento, principalmente depois da pandemia, né? Pandemia, eu ia falar da pandemia. A pandemia deu uma boa mexida, né, na indústria farmacêutica, porque é o que você falou. Eu também sinto que a indústria farmacêutica é muito tradicional Isso. e acabou que a pandemia deu uma mexida, porque todo mundo teve que se adaptar, muito nessa questão de visita online, que não era, imagina, nem existia isso. O próprio envio de medicamento, né, online também Receita começou depois da pandemia, digital. receita Receita digital, digital, telemedicina. Então, a pandemia ela abriu um leque de oportunidades que as pessoas, os profissionais, tanto o médico quanto o representante, se ele não se adaptar bem a isso que a gente está fazendo aqui agora, né, a trabalhar de forma natural com o digital, dificilmente, né, vai ter sucesso. Então, não existem mais as visitas, né, na indústria farmacêutica, que são só as presenciais. Existem as visitas remotas, existem as visitas através do WhatsApp. Então, existem N formas da gente chegar ao profissional, né? Sendo a indústria farmacêutica é, um ramo que está sempre na vanguarda, na parte de tecnologia de fabricação de produto. Mas na parte mesmo tradicional, ela ainda é conservadora, né? Ela prefere determinados padrões de propagandistas e etc. É assim que eu vejo, tá? sim. É uma Não, é opinião verdade. pessoal, né? Isso foi Minha, muito. Fala, eu pode ia falar. dizer que, ao meu ver, a indústria tem que ser um tanto conservadora, porque o público com quem ela lida, que é o médico, na verdade, o Uhum. seu consumidor é o médico, que é ele que vai fazer a É prescrição, isso né? aí. Então, os representantes vão visitar médicos que são uma classe conservadora. Eu sei que são os meus colegas, mas eu vou dizer, médicos são difíceis de lidar para muitas coisas e são conservadores. Então, a indústria, se quiser inovar demais, fugir desses padrões que os médicos aceitam, ela vai acontecer um estranhamento, eu É acho. verdade, Sim. é verdade. Não, e isso foi a primeira ideia nossa, né, Letícia? Não sei, eu lembro a gente lá atrás, há 3 anos Uhum. atrás, a gente falou muito disso, porque a indústria da cannabis, ela começou um processo ao contrário no Brasil, né? Ela precisa muito dos médicos, mas teve muito ativismo no início, né? Luta de mães, tal. E, enfim, a indústria começou com a importação dos medicamentos. E aí, quando começou o time de representante a visitar os médicos, era num outro formato. E aí eu lembro que a Letícia me falou muito isso na época que a gente se conheceu, né, Letícia? De que pô, os representantes apresentam num outro formato, não estão acostumados, não são pessoas que vieram da indústria. E os médicos tiveram um choque no início. E a gente falou, nossa, não, a gente precisa mostrar para essas pessoas qual que é o padrão que o médico está acostumado, Uhum. porque o médico está acostumado com padrão, infelizmente. Eu falei, não adianta a gente tentar aqui inventar a É. roda, né? E foi aí que a gente teve a ideia de fazer o treinamento. Então, é muito de trazer realmente essa ideia do que o médico espera, né, da visita, enfim.
Uhum. E, bom, entrando um pouco nessa questão de cannabis, como foi a sua transição para esse mercado, Simine? Você, enfim, como foi o começo, né? Assim, a Aham. decisão de você ir para o mercado de cannabis, enfim, né? É uma decisão difícil também lá atrás, né? Hoje Aham. ainda já é mais falado, mas alguns anos atrás não. Isso. O que que aconteceu foi o seguinte: em 2018, a minha jornada nessa empresa francesa, ela terminou. E a partir daí eu falei, a partir de agora eu vou tocar um projeto sozinho, já estava com meus 48 anos, mais ou menos. Aí eu falei, não, já está na hora de eu seguir carreira solo. E aí eu vi num desses programas de YouTube, que eu sempre gosto de. Eu gosto sempre de ver alguma coisa fora da curva, sabe? As coisas que são um pouquinho fora da curva me chamam a atenção. E aí eu vi um médico falando sobre o tratamento com cannabis medicinal. Até o termo era usado cannabis medicinal e não canabinoides, como se usa hoje, né? Uhum. E aí eu falei assim, olha, interessante esse assunto aí, é uma coisa bem bacana. Eu acho que eu vou começar a estudar sobre isso. Foi o Mário Greco, doutor Mário Greco, que eu vi uma palestra dele. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, veio a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica novamente, e aí, mas mesmo assim, nada de canabidiol, nada de cannabis, THC, nada disso. Inclusive, eu sou de uma geração de que, quando uma pessoa falava lá na década de 80 que ela era usuária de maconha, as pessoas na minha cidade falavam, não, foge dessa pessoa aí, porque não é bom na É má gente. companhia, né? É má companhia, né? Na escola, né? A gente tinha aquela impressão, e isso tudo, mas eu via que tinha alguma coisa ali que poderia trazer, né? Você vai lendo e vai aprendendo mais a respeito. Até que, em 2022, uma amiga da indústria farmacêutica me mandou uma. Foi assim que começou, me mandou uma vaga de propaganda, uma vaga para coordenador nacional numa empresa que é aqui de BH, na qual eu trabalho hoje. E o que aconteceu? Eu falei assim, coordenador nacional em cannabis, em BH, eu não preciso mudar para ser coordenador nacional, eu posso Uhum. fazer tudo daqui. E eu, como tenho muita experiência, e a empresa não era conhecida na época, eu fui lá, né? Eu coloquei, mandei meu currículo e tal. Ela falou, mas não, tenta. Vai lá. Eu falei, não, não quero voltar mais para a indústria farmacêutica e tal. Ela falou, não, vai lá, tenta. A única coisa que vai dar, né? A única coisa que vai dar é não. É beleza. Eu falei, então vou lá. Só que o negócio deu certo. E aí foi dando certo as entrevistas. Eu percebi também que nesse ano, 2022, ninguém pensava, nenhum gerente apareceu lá para fazer uma entrevista, né? Você foi o Apareceu eu. único. Então, brincando aqui entre nós, eu acho que foi, né? Não desmerecendo os Uhum. meus, né? O que eu consegui, mas foi o processo seletivo mais fácil, né? Porque eu cheguei, eu já tinha conhecimento, muito tempo de experiência e conhecia de fato, eu conheço de fato a indústria farmacêutica. E aí eles, né? Eu conversei com o pessoal, fui contratado e aí deu tudo certo. Conheci São Paulo inteiro e Caramba. era tão interessante que foi assim, eu ia em São Paulo e eu colocava blazer para parecer mais sério, né? E antes de aceitar o contato, né? Esse contrato com eles, o que que aconteceu? Eu falei assim, caramba, deixa eu ver, minha mãe é viva. Eu liguei para ela. Falei assim, mãe, olha, está surgindo uma oportunidade aqui, ó, e ela lá no interior. Está surgindo uma oportunidade aqui para mim de trabalhar na indústria farmacêutica. Ela, e aí, meu filho? Mas é com cannabis, é maconha. Ela falou, eu falei, sim, a senhora, como é que a senhora vê isso? Eu vejo nesses programas da tarde que tem mães que importam isso, vindo fantástico. Eu falei, então o negócio está mais limpo do que eu imaginava. Ela Se a falou, vai em mãe, frente, né? se a Mãe mãe liberou? aprovou, tá certo. Né? Ela falou, vai em frente. Eu falei, então não vai ter problema, que se a mãe liberou, né? Porque se ela falar assim, meu filho, não entra nessa, não, isso aí não Furado. tá. Não, e ela me chamou a atenção que ela falou, eu ouço isso na TV, de mães que precisam desse produto para resolver problemas de epilepsia. Minha mãe não é médica nem nada. Eu falei, então o negócio é mais. E é aí que eu descobri a Kaya Mind, e aí eu comecei a estudar mais e vi que existia um universo que eu não conhecia. Isso me Sim. chamou muita atenção e foi muito interessante. Até que eu conheci aí partes do Brasil, eu nunca tinha trabalhado na capital de São Paulo,
conheci as 4 capitais, tive uma equipe de coordenadores e trabalhava nessa época 660, que a empresa não tinha o produto ainda, né? É isso que eu ia te perguntar, ainda era 660, né? Isso aí. E, Então eu bom, até aprendi os dois, né? não sei se Né? todo mundo que está na live entende, Aham. você quer explicar um pouquinho? 660 Posso? é a operação de importação, né? E hoje a gente Isso. tem outra regra que é a 327. Explica um pouquinho as duas aí pro Isso mesmo. pessoal. Então, nessa época a gente contratava as pessoas e realmente eram profissionais assim, não vamos dizer que são pouco qualificados, mas ninguém conhecia. E muito menos o médico. 90% dos pacientes queriam usar, mas nem 1% dos médicos queriam prescrever, porque não sabiam. Eu chegava em São Paulo, eu falava, eu não acredito, é a primeira vez na minha vida que eu visito um médico que eu falo uma coisa que eu sei mais que ele. Era uma coisa Sim. assim meio. E para contratar o representante era muito difícil também, porque ninguém entendia. Então eu tinha de dar um treinamento para as pessoas. Aí que vem a preparação, a importância da preparação. Ou E a seja, gente, tudo que eu li para e a antes, gente sabe que foi aí que eu falei, Cíntia, o pessoal tá chegando lá para apresentar um medicamento que eles nem sabem o Nem que sabe o que estão é. isso. falando. Eles E não olha, a fazem gente nem está ideia do que é aquilo. e a gente tá falando 2022, é logo ali, né? Como a gente Sim. fala aqui em Minas, né? Há Não, e a 2 anos verdade, se atrás. você pegar os números hoje, né? Eu não sei, vamos falar um pouquinho aqui pro pessoal, mas hoje, naquela época, era menos de 1% dos médicos que É, prescreviam, mas se você pega os dados de hoje, é 3, 4% dos médicos do Brasil é que um prescrevem. É universo muito pouco. imenso. Isso É aí. muito pouco. E Então, naquela assim, são época, pouquíssimos é, médicos que e, entendem realmente, né? aham, e desculpa te interromper, mas naquela época a gente trabalhava com a 660, que é uma RDC que a Anvisa permitiu para que não virasse uma bagunça, né? A RDC 660 ela veio para, através da aprovação da Anvisa, você poder comprar um produto que é importado, ele chegava na casa, na sua casa, né? Então eu fui aprendendo isso e até as pessoas que estavam na empresa que eu trabalhava já conheciam, então eu aprendia todo dia muita coisa. Não só, e era uma coisa também muito interessante que a empresa era pequena ainda, então a gente ficava do lado do CEO, do CFO. Eu nunca Uhum. tinha visto isso Isso na é uma vida, né? oportunidade legal também de cannabis. Isso, isso aí. A Então, Suzana está falando aqui que por ser uma coisa nova, é um excelente desafio de carreira. E tem essa ideia também, né? É um aham, desafio da carreira, é uma coisa de. Não sei, eu me sinto com a cannabis de você. Me sinto ajudando realmente o negócio a uhum, evoluir, né? É uma coisa isso. real, assim, mais palpável. E você tem muito essa coisa de empresa pequena, de oportunidade de negócio, então todo mundo se conhece, né? Eu acho que é um mercado bem interessante de trabalhar, Isso assim. aí. E uma coisa interessante também, ó, quem quiser trabalhar com isso, tem que trabalhar com propósito. Porque se você está indo somente pelo dinheiro, não vai dar. Porque a gente vê o benefício que a gente. Quando eu chego num médico e ele fala, eu usei o seu produto, e de 30 problemas daquele paciente estava tendo naquele momento, agora ele tem dois casos de epilepsia, né, de Uhum, duas casos crises. em crises, né, epiléticas, passou para 2, a gente percebe. Quando a gente conversa, antigamente a gente tinha contato com o cliente também. Então a gente ficava assim naquela, a pessoa ligava e agradecia, nossa, você mudou a minha vida. Então é algo que a gente precisa de ter coração. Uhum, Não é só, uhum. não é como vender dermocosmético, sua pele vai ficar mais bonita, né? Você vai ficar Sim. mais bonita, mais jovem, ou medicamento para resolver um problema imediato. É um problema que você vai resolver de uma família, de um grupo de pessoas. É algo assim apaixonante. Eu Sim. acredito que eu Eu nunca concordo. trabalhei na indústria farmacêutica com nada tão apaixonante. Tem dia que eu falo com a minha esposa assim, não estou afim de trabalhar, estou meio, né, assim. Aí eu paro pensar, aí dentro de mim me vem aquilo assim, ó, puxa, se eu não for hoje, alguma família pode deixar de conhecer os Sim. canabinoides, Perdeu a alguma oportunidade. informação importante. Então a gente tem que trabalhar com esse desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Vamos só deixar claro que eu acho que você não explicou. A Sim. 660, então, ela é importação de medicamento e você falou que tem Perfeito. contato com o paciente. Realmente, as empresas de Isso. 660, elas fazem importação direta e tem contato com o paciente porque o paciente precisa entrar no site da Anvisa, pedir uma autorização para fazer essa importação desse produto. Isso. Hoje a gente tem, né, para o pessoal aqui ter uma ideia do tamanho do mercado, a gente tem em torno de mais de 1.000 medicamentos sendo importados
importados, mais de 1.000 possibilidades, vamos dizer assim, de medicamentos que podem ser importados hoje. A Anvisa não faz nenhuma restrição, então tem desde diversas formas farmacêuticas. A Letícia depois pode falar um pouquinho mais o que ela costuma usar. Então, essa é a 660 e a 327, a gente tem a RDC que já permite a venda em drogaria. Então, hoje a gente tem em torno de 25 produtos, se eu não me engano, disponíveis em drogarias. E as pessoas podem comprar com a receita azul ou amarela, dependendo da Da concentração aí dosagem. Do do THC. medicamento. Uhum. E É, aí uma coisa interessante também é que quando a 660 a gente fala o full espectro é o extrato na É. 327, né? Então a uhum, nomenclatura é diferente até para que crie uma terapia made in Brasil, vamos dizer assim. E sim, eu, sim, olha, e sinceramente, do fundo do coração, eu acho que a Anvisa e o Brasil tá dando um exemplo para o mundo, porque a gente leva muito a sério. sim. Quando você. Eu não sei até que ponto precisaria ser tarja preta, porque eu não vejo tanto risco assim. Né? É um fitofármaco, mas eu acredito que ele poderia ser um receituário, né? Algo Sim. assim vermelho, né? Aquela tarja vermelha, que seria uma coisa mais Eu tranquila para vi as que eles pessoas. Né? estavam tentando mexer, né? A Anvisa, a próxima regulamentação da Anvisa de 327 me parece que vai alterar algumas coisas Uhum. dessa Eu acho que eles questão. Tomara, né? precisavam enquadrar em alguma categoria de controle especial, porque é uma substância considerada de controle especial e acabou indo Sim, para esse receituário. Acho que não foi exatamente pelo mesmo potencial dos outros, que são medicamentos com potencial de dependência, né? Ou alguma coisa nesse sentido, foi Isso. por uma questão diferente. Talvez o THC sim tenha que ser, né, uma Uhum. substância mais controlada, mas o canabidiol Isso. provavelmente deve sair, né? sim. Ir para a mesma Uhum. categoria de anticonvulsivantes, E, ansiolíticos, que é a receita branca. e hoje você. Acrescentando, né, e Fala. acrescentando, eu tive recentemente na Europa, e aí a gente vê na Europa como é tratado o canabidiol. Eu acho que eu vejo no Brasil de uma forma muito mais nobre do que lá com aquelas lojas na rua. O público que frequenta as lojas é diferente. A gente vê aqui como uma terapia que vai ajudar as pessoas lá, algo mais voltado ao recreativo, né? Recreativo. E E além disso, eu sou meio careta com relação a isso ainda, sabe? mas eu acho que o Brasil também sai ganhando no sentido de ter um controle, inclusive da qualidade. Porque eu Isso. também não sou de acordo com a venda livre do canabidiol, nem da forma que acontece na Europa, nem da forma como acontece nos Estados Unidos. Porque o canabidiol, ele, por mais que pareça seguro, e ele é uma molécula muito bem tolerada pelo organismo, mas ele tem alguns efeitos como um potencial de interação medicamentosa. E o Isso. potencial de interação medicamentosa do canabidiol é bem importante. Ele provavelmente não vai acontecer em dosagens baixas, mas a pessoa é leiga para saber o que é uma dose baixa ou não. E se a pessoa Isso. usa um anticoagulante e tomar uma dose a mais de canabidiol, vier a ter uma queda, ela pode ter um sangramento que vai trazer um problema maior, eventualmente até um risco fatal, uma fatalidade que não é a culpa do canabidiol e nem a do anticoagulante, mas sim dessa interação que O aconteceu de uma forma conjunto, desavisada. né? É E verdade. quem faz uso de anticonvulsivante, a gente precisa acompanhar de perto as enzimas hepáticas, fazer exames laboratoriais. Uhum. E se a gente não fizer e tiver uma sobrecarga e tiver um aumento que não for acompanhado desses exames, né? Um risco de hepatite, quem sabe. Então, é um medicamento de maneira geral muito seguro, mas muito seguro quando feito sob supervisão. Assim Isso como aí. tu não vai soltar um antidepressivo para a pessoa comprar lá na bancada e sair tomando. Alguém vai estar Uhum. acompanhando esse tratamento. Então eu concordo Sim, contigo, Alexandre, que a gente está fazendo, eu acho, de uma forma melhor No do caminho que esses países correto, né? onde a venda é desregulada. Porque sim, aqui o controle de qualidade da Anvisa, gente, é muito grande. O controle de qualidade para 327, tu está trabalhando numa empresa que deve ter que cumprir com inúmeros requisitos de controle de qualidade e de fiscalização. A Cíntia já trabalhou com isso, eu já trabalhei também com empresas que produzem e que vendem aqui nas farmácias do Brasil. E Uhum. realmente a Anvisa é bastante criteriosa com essa venda. Então, quando a gente vai aceitar os medicamentos de farmácia, eu falo agora com uma visão médica, a gente tem uma certeza de estar sim, prescrevendo algo que a Anvisa já deu, digamos assim, o seu aval, né? Quando a Uhum. gente prescreve os medicamentos que vêm de fora, ao mesmo tempo que a gente tem mais opções, como a Cintia falou, vem lá de fora mais opções com relação a canabinoides diferentes, a gente Uhum. pode ter CBG, CBN,
A gente pode ter outros compostos, a gente pode ter, além do uso tópico, adesivos, supositórios. Então, a gente tem outras apresentações, outras formas farmacêuticas, mas, em compensação, a Anvisa não tem um grau de controle, não tem como fiscalizar a produção de todos esses medicamentos. Então, existem coisas muito confiáveis, com grau farmacêutico, que vem de fora, a gente sabe, e existem coisas que não têm essas avaliações. E o médico que é experiente, ele pode exigir da empresa que apresente essas documentações antes dele fazer uma prescrição. Mas o médico que recebe lá, né? Alexandre sabe que quando fazia lá a 660, tem muitas empresas de 660 que tem muitas empresas contratando representantes, inclusive, muita rotatividade de representantes, e o médico que não sabe. Então, ele vai lá, faz a prescrição, mas se ele não conversou, se ele não tem uma confiança nessa empresa, ele pode não saber muito bem o que está, a qualidade do medicamento que ele está receitando. Isso são duas particularidades. É mais uma particularidade do mercado de cannabis brasileiro. Que eu também vejo como uma coisa positiva. Até completando, concordo pra caramba com vocês também. E completando, aqui nos Estados Unidos é engraçado, porque como o mercado medicinal, ele é... Aliás, como o mercado adulto, o uso adulto é regulado, né? Você consegue encontrar produtos em vários estados. Você tem um uso... As pessoas, elas não vão pro médico se consultar. E aí, acaba usando, né? Muito pra... Enfim... testando os produtos, só que acontece um problema que não é muito falado e é engraçado, porque a pessoa acaba às vezes usando uma subdose e não vê diferença, ela vê por um tempo, por um período, e depois ela não ajusta a dose, então, sei lá, por exemplo, uma ansiedade, ela resolve por um tempo e depois ela não resolve mais, e aí ela larga, então você tem um monte de gente que começou a usar a cannabis para tratamentos médicos, né, não só uso adulto, mas para tratamentos médicos, e pararam de usar, não tiveram recompra, né, não tiveram, justamente por causa da subdose, e não tem acompanhamento médico, então ela não consegue ali mensurar exatamente se aquela doença, enfim, a patologia que ela queria foi resolvida ou não. E tem muita gente falando que a cannabis não serve para nada. E aí, na verdade, é o contrário, né? Então é engraçado, porque você vê é um outro problema do mercado medicinal não ser totalmente regulado, que nem no Brasil é. Então, eu acho que o Brasil, ele realmente tem uma chance de sair na frente nesse mercado, principalmente nessa parte medicinal. Você vê que o Brasil ele tem comandado aí muitas pesquisas clínicas, justamente pela exigência que a Anvisa tem, né, de em 5 anos as empresas terem que apresentar os testes. Então, você vê que o Brasil está saindo na frente nisso e tem tudo para, né, se tornar aí um super player no mercado. É um exemplo e um player bem relevante no mercado. Verdade. Medicinal. E, bom, vamos voltar um pouco para o nosso assunto aqui de representação médica e indústria farmacêutica. Me fala um pouquinho aí, por que você acha, já que você fala também com os representantes, por que é um mercado tão desejado hoje? Muita gente, eu vejo muita gente querendo mudar de carreira e querendo ir para a indústria farmacêutica. Você vê que tem vários treinamentos aí espalhados para você virar representante comercial de indústria farmacêutica. Por que o mercado de farmacêutica é tão bem visto aí? No Porque Brasil. todo mundo quer ser propagandista, né? Para vocês terem uma ideia, isso sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Em 97, quando eu iniciei na Schering Plough, houve uma coisa bem interessante. Eu trabalhava eu tenho de voltar no tempo, a gente estava no início do Plano Real. Em 94, tem gente aí que está ouvindo que nem nascido tinha, né? Mas era um negócio assim, que o dólar valia, né? Então eu ganhava na White Martins R$ 600 por mês. Quando eu passei e entrei na indústria farmacêutica, eu fui para R$ 1.800. Ou seja, eu fui ganhar 3 vezes mais. E ainda tive a oportunidade de plano de saúde, ticket de refeição, ticket de alimentação, carro. O meu salário era R$ 1.800 e um carro novo naquela época custava 13 mil. Então, com 6 meses, como representante júnior, eu podia comprar um carro. Então, era assim, só que a empresa deu o carro para eu trabalhar. Então, era tudo. E eu, com 27 anos, com 2 anos de casado, então eu me lembro direitinho que nunca... Não, outra coisa, foi a primeira vez que eu voei, que eu fui, né? Porque eu fui para São Paulo. Então, para mim, que era uma pessoa do interior, eu falei assim, caramba, isso aqui é o paraíso, né? Só que aí, na hora que você vai começar a estudar e ver, né? É muito complicado você aprender
tudo aquilo. Eu tenho a minha formação em administração, não é na área biológica, né, de saúde. Então, eu me lembro que eu passei um aperto Sim, tremendo para falar os sim. nomes, furoate mimesolida. O Gabriel tá Nossa. falando aqui viagens para a Europa. Vou te falar que eu viajei. Eu vim para Disney numa convenção. Agora eu sei que as empresas depois de Aham. pandemia deram uma boa diminuída, mas eu vim para Disney, eu fui para Argentina, eu fui para o Panamá, tudo pela indústria farmacêutica, Então, nas convenções de venda e eram isso. realmente é um mercado que paga-se muito bem. Acho que ainda hoje Até os hoje. salários são bem Uhum. altos, bem acima Aham. da média aí no Brasil, né? E tem os benefícios que normalmente tem carro, e tem Se você celular, tem o somar iPad, tudo, né? é. Tem. Se você somar o representante, que é CLT hoje, a média pode chegar aí a 8 a 10 mil, mas com tudo. Porque ele vai ter um benefício de um carro que ele pode vender o dele, pode ficar com o carro da empresa. Tem Uhum, tantas coisas que vêm no pacote, né? Você tem de dar a vida pela coisa, porque não é fácil. sim. Mas, por outro lado, é melhor dar a vida ganhando bem do que dar a vida não ganhando, né? Então, Trabalhar muito, olha, quase todo mundo tem que trabalhar muito hoje, é, né? então Sim, né, Se é para melhor você trabalhar trabalhar muito, muito que sim, e tenha ainda uma. ganhar bem, né? E ganhar bem. E uma outra coisa, no mercado depois de 2019, com aquela lei que foi aprovada pela equipe lá do Bolsonaro, inclusive, né? Que você pode contratar os profissionais como PJ, aí tem empresas que ainda pagam um valor que a pessoa ganha com isso, porque ela paga os seus próprios direitos, né? Então eu mesmo, eu como já estou quase próximo, eu estaria próximo da minha aposentadoria, mas mudou a lei também, falta muito tempo, mas eu quero pagar no topo, então eu pago lá em cima. Porém, tem gente que pode pagar em cima de um salário mínimo. Então, sim, existe você paga. o propagandista CLT e o propagandista PJ. O propagandista PJ é mais das empresas 660. Sim. E o CLT, as empresas que vendem na farmácia. É mais ou menos assim que está acontecendo No aqui no mercado de Brasil, cannabis, né? sim, é. O mercado de Isso. cannabis está assim Mas é mesmo. um mercado excelente. Mas ambos têm oportunidade, né? Porque eu vejo também que o Ambos. mercado, o pessoal de PJ, eu vejo que representante mais antigo, que também, né? Fazendo um parênteses aqui, hoje a gente tem, eu enxergo dois perfis de representantes em cannabis. Então você tem É. pessoas que vêm pela cannabis, então que tem, sei lá, ou porque tomaram, ou porque algum familiar tomou, ou, enfim, porque teve contato com a planta de alguma forma e entra na área de representação porque quer divulgar a medicina, acredita, né? Então, esse é um perfil, e aí são pessoas que nunca trabalharam na indústria farmacêutica, São os é, neófitos, né? são os Uhum. neófitos que a gente chama na indústria, então aprendendo, mas que acreditam muito no medicamento e também são ótimos para divulgar, porque realmente tem uma experiência ali particular, pessoal, né, para divulgar. Uhum. E você tem um segundo perfil que são pessoas que já trabalharam na indústria farmacêutica, Isso. antigos de casa, e aí ou não conseguiram se recolocar, como por exemplo aconteceu com você, né, que saiu da Uhum. indústria e acabou vindo para cannabis. Ou são pessoas que realmente entendem a cannabis como uma forma de se reinventar e uma coisa, né? Sei lá, ver uma medicina nova, é uma Os indústria 50 a mais mais nesse leve, mercado, né? os 50 a mais nesse mercado é muito É muito bem-vindo, bem-vindo, porque o sim. cabelo branco para falar de canabidiol, ele é muito bem-vindo, porque Sim, passa credibilidade. credibilidade. Porém, as empresas também percebem que não podem ter só os 50 a mais. Então, Ter os dois. como tudo na vida, né? A gente tem de ter a variedade. Então, é bom ter jovens, é bom ter os 50 a mais. Sim, Eu acredito que a indústria farmacêutica está chegando, de uma maneira geral, tá? Olhando a indústria farmacêutica. Eu nunca pensei que. Eu me lembro, eu tive um parente que trabalhou na indústria farmacêutica lá na década de 70. E ele falava, com 40 anos você vai sair e nunca mais você vai trabalhar. E até hoje eu estou na indústria farmacêutica. sim, E essa nova geração, ela não está interessada muito assim, está mais na linha digital. Então, pessoas de 25, 30, 35 anos, 40 anos, são jovens ainda. E aí, principalmente 30, 40, pessoas que vêm aí do mercado dos bancos, pessoas que trabalham na área comercial em outra área. Então, existe um universo sim, de oportunidades para a pessoa trabalhar na indústria farmacêutica como nunca houve. sim. Eu me lembro, quando eu fiz o processo, poxa, era uma vaga para, eu acho que eu devo ter competido com umas 50 pessoas e eu morava em Juiz de Fora.
Hoje em dia, eu acho que tem mais oportunidades de você. Você viu um programa que a Eurofarma Ah, lançou? Acho que tá para lançar, ou lançou, que é o 50 a mais da vi, Eurofarma. Acho que é Eurofarma, se eu vi, não me engano. aham, Eles estão vi. lançando, eles estão fazendo um treinamento para pessoas 50 a mais para virarem representantes. Isso também era super incomum, né, Não, na indústria. Realmente tinha essa isso, questão de que você fazia há 40 anos, você estava fora. Mas isso aí. voltando para cannabis, que eu ia falar, Hum, esse pessoal 50 a mais, ou mais, não 50 só, mas aham, os mais antigos de indústria farmacêutica, eles têm, não sei se você sente isso, eles têm preferido empresas de PJ, porque eles já têm uma uhum, carteira médica e eles isso, estão conseguindo pegar uma variável super grande, porque fazem o próprio é salário, verdade, né? Porque você tem isso mesmo. o salário normalmente é mais baixo, mas você tem uma comissão alta ali para a venda dos medicamentos, que não são baratos, né? Os medicamentos de cannabis não são Aham, baratos. E eu vejo muita gente preferindo empresas de 660 justamente pela aham. comissão. Isso, eu tenho um colega na nossa equipe que ele tem 70 anos. Caramba. E ele vibra, tem hora que eu brinco com ele, eu falo, caramba, de onde você tira tanta energia? Porque eu, com meus 53 para 54, eu falo assim, puxa vida, esse cara tem brilho nos olhos. Ou seja, todo mundo que vai para esse mercado dos canabinoides, a gente trabalha realmente com propósito. A gente vai para o campo sabendo que a gente tem uma missão muito grande de mudar esse mundo. Daqui a 10 anos, a gente está criando algo novo. Como eu criei lá com os dermocosméticos, que ninguém acreditava, dermatologista não acreditava em dermocosméticos, falava, isso não tem comprovação científica, e hoje se consome mais dermocosméticos que medicamentos. Né? E os canabinoides, com os estudos que vêm, né? E nós fazendo um bom trabalho e boas pessoas sendo contratadas para esse mercado dos canabinoides, não tem jeito de dar errado. A gente leva muita credibilidade, como a gente faz e estuda muito, a gente precisa a gente visita com brilho nos olhos. Eu acredito, né, que a doutora Letícia deve perceber isso quando chega um representante com brilho nos olhos, né? Ela sente que é diferente. Né? Uma coisa é É, entregar a caixinha, outra coisa é você levar conhecimento, Eu ia você falar de te coisas perguntar, eu difíceis. ia te falar, você falou as coisas boas, agora fala as coisas ruins, né? Que uma dessas é isso, né? Se a gente não tem as amostras que a indústria farmacêutica está super acostumada. Isso aí. Essa é a parte que não se pode entregar a amostra de produto tarja preta, né? Mas isso também não é ruim para nós, porque eu já tive problemas sérios que eu carregava muita amostra, dava dor de coluna para caramba. Já levei muito É verdade. sim. xarope, comprimido, aquilo era um problema. E eu acho que nesse mercado, se você liberasse também a amostra, a gente ia virar um pouco ser visado, né? Porque as pessoas não entendem, né? O que aquilo ali, o canabidiol não vai ter nada, não é a maconha, mas é uma partezinha daquela Sim. maconha, né? Então eu acho que tudo é muito novo. O que ia ter Então, de representante assaltado por aí, né? isso. Uma vez eu tava em Belo Horizonte, estava descendo um prédio cheio de clínicas e eu sempre visito ou busco visitar com o nome do laboratório Cannabis Medicinal. E uma pessoa dentro do elevador, sempre alguém puxa assunto, né? Fica olhando assim, fica olhando para um lado, né? E mineiro, como você sabe, é desconfiado. Olha para você, olha para o lado. Essa pessoa foi muito incisiva. E aí, ó, você trabalha com cannabis? Que legal, que não sei do que. E foi descendo lá. E eu fui falando, não, mas é uma coisa, é um remédio e tal. Aí eu falei assim, olha, mas tudo é muito legal, legalizar e tal. Aí abriu a porta. Eu falei assim, mas você é médico? Ele falou, não, eu sou da Polícia Federal. Eu falei, ó, Nossa, que bom, que bom que eu estou em dia, né? Ele falou, não, mas eu conheço isso aí, é da a Polícia Federal. Ele foi embora, eu falei, ó, que bom. Até a Polícia Federal está entendida do assunto, né? Então, é algo assim muito interessante. É, todo lugar que a gente vai, a gente tem sempre um assunto, as pessoas sempre perguntam. Os próprios médicos, né, perguntam detalhes, procuram a gente para saber uma dose que até então ele não está lembrando, e a gente, por falar o tempo todo, a gente relembra aquilo a ele, manda o material, e a gente sempre deve trabalhar com material científico. Não existe achismo no mercado de cannabis medicinal, de canabinoides. Não pode existir. Porque já existe tanto preconceito. Se você fala de forma, como está vendo aí nos Estados Unidos, você usa do seu conhecimento de forma errada apenas para vender, você
atrapalha um tratamento. E como a doutora sabe muito bem, né, a posologia em U invertida, aí para complicar mais, né? Não é quanto mais você toma, é melhor. Você tem de achar a dose ideal. Meu sistema endocannabinoide é diferente do seu, que é Essa é a diferente da dificuldade. doutora Letícia. Então, cada um é único. E isso aí tem tudo a ver com o início da nossa conversa, que a gente diz o seguinte: medicina personalizada. Cada um é único para os canabinoides. Então, eu acredito que todos nós, de alguma forma, vamos ter os benefícios dos canabinoides lá na frente na vida da gente, ou hoje, né? Se precisar de tomar para dormir melhor. Tem tantas coisas acontecendo, tantos estudos acontecendo, né? Mas é Sim, isso. é isso aí. Vocês me E interrompam, tá? Porque eu adoro conversar, hein? a A gente gente vai fica ficar até nós três meia-noite Mas aqui, ó. aqui, A ó. gente vai se deixa a gente falando aqui de cannabis, é a até paixão. pessoal que está assistindo. A gente tem bastante gente assistindo. Quem tiver É perguntas, isso aí. quiserem ir escrevendo aí no chat, a gente vai tentando respondê-las aqui. E fala um pouco, Simini, as características que as pessoas têm que ter para trabalhar no mercado, enfim, indústria Aham. farmacêutica em geral. Acho que a cannabis não muda muito, mas, enfim, fala um pouquinho aí do que você acredita que é importante as pessoas terem. Ok. Então, antes de mais nada, para trabalhar na indústria farmacêutica de uma maneira geral, você precisa ter um curso superior, em qualquer área. Pós-graduação é algo, um plus, mas curso superior é importante. Tem gente que me procura através da minha mentoria. Ah, mas eu posso trabalhar, mas eu não tenho curso superior. Tem curso técnico. Não, você tem que fazer um curso superior. Uhum. De tecnólogo, inclusive, tá? E que serve como curso superior. A pessoa tem de ter esses cursos, tem de gostar demais de tecnologia, porque hoje a indústria farmacêutica exige do propagandista, do representante, que ele utilize, né, Sim, das os ferramentas, iPads, dos né? iPads, porque tudo é mensurado. A indústria farmacêutica é um exemplo, porque tudo na indústria farmacêutica leva inteligência. Sim. Então, inteligência digital, né? Você que também já trabalhou na indústria farmacêutica, você sabe que a gente, para qualquer coisa que a gente vai fazer na indústria farmacêutica, a gente sabe o target, né? Onde a gente tem de atingir. E a gente, inclusive, né, tem uma ideia através das farmácias de quem tem maior possibilidade, né, de ser prescritor ou não. Então, a pessoa tem de gostar Sim. dessa área, Até né? isso é uma coisa que para a gente é tão comum, né? Eu que trabalho também há muitos anos com isso, era tão comum e muita gente não sabe dessa existência desses relatórios, né? Isso. As farmácias têm muitos relatórios que mostram os receituários e a Não indústria chega até. farmacêutica sabe, né? Os Isso, médicos, enfim, medicamento que está mais saindo. Então, tem hoje empresas isso que aí. divulgam, né? A indústria farmacêutica compra uma série de relatórios. E o propagandista realmente ele tem que ter o Ele domínio tem de ali ter uma daquele setor análise dele. muito grande. Isso, ele tem que ser o gerente do setor dele. E aí entra, né? Eu sempre penso o seguinte: na época de que eu era gerente, desde sempre, né? A gente deve contratar caráter e treinar habilidades, porque caráter você não treina, a pessoa tem de vir de berço. Então, eu acho que a pessoa que tem um caráter e quer trabalhar com isso, ela vai aprender. Eu sou a prova disso. Eu não entendia nada do assunto e hoje eu entendo. Então, eu comecei muito neófito lá em 97. Porém, em 97 existiam os cursos que a própria empresa dava. Hoje não existe. Por isso, quando vocês me convidaram, e eu agradeço o convite para eu trocar essa ideia com vocês, é que eu aceitei esse convite, porque eu preciso falar para todo mundo que quer entrar nessa indústria que hoje não existe mais espaço para as pessoas improvisarem. Uhum. Então, ela tem, por isso que tem esses cursos de propagandista. O laboratório não vai dar mais. A Sim. gente ficava 15 dias fora, a gente tinha treinamentos, gravava as propagandas. Hoje você já tem de estar preparado. Então, por isso que é tão importante você investir num bom curso, né, de propagandista, e não só de propagandista, tem de entender do assunto. Sim. Canabinoides não aprende da noite para o dia. E hoje a indústria farmacêutica, quer queira, quer não, ela vai falar com você o seguinte: está aí a pasta, daqui a 3 meses eu quero o resultado. Porque tudo é resultado. O curto prazo é 1 mês, o médio prazo é 2 meses, o longo prazo é 3 meses, né? Mudou. Você não tem um ano para você mostrar que você é um bom representante. Você tem que chegar e fazer acontecer.
E aí você tem que ser uma pessoa que goste de comunicar, uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que negocie bem, uma pessoa que goste de estar com pessoas, uma pessoa que goste de estrada, porque viaja muito, principalmente com os canabinoides. Eu vou até o sul de Minas, eu estou viajando mais ou menos 2.000 quilômetros, nunca viajei tanto de carro. Por outro lado, quando a gente vai, a gente sabe que a gente está levando algo que é importante para aquele lugar. Então, isso aí é Sim. importante também. A Essa, pessoa tem de até ter. fazendo um parênteses nisso, é uma outra diferença que eu vejo no mercado de cannabis, porque a indústria farmacêutica tradicional, vamos dizer assim, ela Aham. tem equipes maiores, né, hoje, porque, enfim, Uhum. são mais estruturadas e acaba o representante ele tem um setor menor, né? Mas a cannabis, Isso. como são empresas, indústrias menores, enfim, equipes menores, o representante ele tem uma geografia Isso. maior, né? E outra Tem até coisa, os PJs às vezes fazem Brasil todo, não tem essa delimitação de isso. setor, né? Então é uma E uma diferença coisa também. para acrescentar também é o seguinte: a maioria dos médicos não prescreve, então você tem de ir aonde, como o Milton Nascimento fala, né? Você vai, leva a música onde o povo está, né? Algo desse tipo. Então a gente tem Uhum. que levar o canabidiol aonde o médico quer ouvir. Então, se tem uma pessoa lá em Itajubá que ele quer ouvir sobre isso, eu tenho de ir lá. E aí se abre muito, né, esse mercado. E aproveitando a oportunidade, eu queria até perguntar para a doutora o que ela leva em consideração para um bom representante, porque é importante também, né, a gente ouvir Sim, de quem é o profissional, mas também da verdade. visão do médico que Letícia, você recebe, tá né? muito quietinha hoje. Fala aí, você, a sua visão de Então, médica. só observando, mas eu tenho uma pergunta depois, Palestina, eu vou te responder, depois já vou perguntar. Tá. Então, eu acho que eu não sei, né? Eu não sou exatamente o médico que não tem contato, então deve ser diferente vocês abordarem eu Uhum. que trabalho exclusivamente com isso e os outros médicos que não prescrevem de maneira geral. Mas eu acho que hoje passou um pouco da fase da gente assim ter poucos produtos e poder fazer uma escolha mais fácil. A gente tem muitos produtos e acabamos tendo o problema da qualidade. Então, o que eu prezo é assim, nem venham me apresentar produto que não tenha a documentação, que não tenha Perfeito. certificações. Então, a primeira coisa, assim, o certificado de análise tem que estar na ponta da língua. Da ponta da língua, eu digo, tem que estar muito de fácil acesso. Tem que estar na Uh, pasta, né? tem que estar na pasta, tem que estar no Uhum. QR Code, né? A gente falando em tecnologia, tem Uhum. que estar no link, tem que estar no totemzinho, tem que estar de fácil acesso. Não existe mais eu pedir para o representante. Eu lembro há uns 3 anos atrás, eu tinha o meu próprio catálogo, onde vinha alguém conversar comigo, eu pedia informações e ia colocando ali marca tal, né? E eu disse assim, o certificado de análise, eu vou te conseguir. Daí demorava dias para a pessoa me enviar um certificado de Uhum. análise. E era um certificado de análise, né? Para quem não é do mundo da cannabis, os medicamentos eles não têm bula, né? Mas eles têm Uhum. isso que é o certificado de análise, que é um documento que atesta que ali, naquele produto, existam os compostos que ele realmente diz ter. Então, se o óleo diz que tem 50 miligramas de canabidiol por ml, esse documento vai me dizer que ele tem, aí quanto que ele tem de THC, de outros canabinoides. E os certificados de análise mais completos têm o perfil também de contaminantes, então metais pesados, agrotóxicos, fungos e bactérias e tal. Então, isso, Uhum. isso é o mínimo, isso é o básico, qualidade. A gente quer ver medicamento com grau farmacêutico, eu tenho amor ao meu CRM, então eu quero prescrever algo para a segurança do meu paciente e minha. Então, me apresentem produtos já atestando a sua qualidade. Isso é uma das coisas Uhum. que para mim é essencial. E a outra coisa é assim, o custo, eu não tenho como não levar em consideração. Uhum. O pessoal vem, me apresenta produtos muito legais, os representantes são muito legais, mas eu já digo, olha, esse medicamento custa 3 vezes mais do que o outro medicamento, exatamente com as mesmas especificações. Eu não posso. Qual é o meu paciente que eu vou escolher para pagar mais? Eu não Uhum. sei quanto cada pessoa ganha, quanto o trabalho de cada pessoa vale, quanto cada família pode se dedicar para pagar. Eu vou escolher o medicamento que tiver o melhor custo-benefício dentro das características do medicamento que eu preciso, que o paciente precisa, e que tenha qualidade. Então, Uhum. esse é um outro filtro que, para mim, é muito fácil. Eu não vou prescrever um É medicamento inegociável, né? que É custa muito inegociável. mais. Uhum. Exatamente. Não sou eu que vou dizer quem é o paciente que eu vou escolher para pagar mais ou não. Isso Uhum. é uma coisa que já com a indústria farmacêutica convencional eu já faço.
né, produtos que a gente conhece a qualidade do laboratório, que tem valores muito discrepantes, olha, né, eu vou optar pelo que for melhor para o meu paciente. Isso é uma característica minha. Então, essas coisas, para mim, realmente são fundamentais na hora de fazer uma escolha. Fala um pouco do representante também, Isso. Letícia, o que você O observa do perfil. representante. O que o representante tem que saber, enfim. Eu lembro que você, quando a gente começou, a Letícia falava assim, não, todo representante que chega aqui, eu faço essa e essa Eles são... pergunta só para ver se ele sabe mesmo. Eu falava, Letícia, você tá sacaneando. Não, mas é para ver até que ponto se o nível do Eu faço, representante era júnior, propósito, pleno eu ou quero sênior. saber. Não, eu sou boazinha, eu sou boazinha. Eu ensinava para eles, Cíntia. Eu ensinava eles a fazer comparação dos produtos, porque eles me diziam assim, o produto do meu concorrente tá mais barato. Eu dizia assim, mas só um pouquinho, o produto do teu concorrente tem uma concentração muito... Quer dizer, tá mais caro, né? Tem uma concentração muito maior. Então, uma coisa que o representante, para mim, mostra que ele tem muito conhecimento é ele saber comparar produto. Porque medicamento de cannabis, um tem 20 miligramas por ml, o outro tem 50, o outro tem 200. Só que um tem 10 ml, o outro tem 50, o outro tem 120. Como é que eu vou comparar um óleo que tem 120 ml e 20 miligramas por ml com um que tem 200 miligramas por ml É desafiador e 30 ml? mesmo. É desafiador. É desafiador para os médicos, é desafiador. Mas se o representante souber minimamente comparar o seu produto, proteger, né, defender o seu produto, ter esse argumento com relação aos outros e dizer assim, não, esse produto é mais barato, claro, doutor, eu entendo, mas é que a concentração dele é muito menor do que a concentração do meu produto, né? Ou alguma coisa desse tipo. Isso ele mostra que ele está familiarizado com a particularidade dos canabinoides, que não ter uma padronização. Não é exigida essa padronização. E acrescentando, quando a gente vai para o mercado dos canabinoides, a gente percebe isso, que até então tudo era meio padrão, né? Tanto é que 20 gotas é 1 ml, já nos canabinoides, cada produto, um ml são 40 gotas, o outro laboratório 30 gotas. Até para mim, no início, como coordenador, eu tinha uma dificuldade para explicar para as pessoas, porque eu vinha muitas pessoas com experiência, eu falava, ó, você tem de zerar o seu conhecimento e você tem de inovar, porque é tudo novo aqui, né? Sim. A dose... não, mas fala para dar tantas gotas. Não, mas quando não eu comecei cada um de com um jeito. cannabis, o pessoal começava a falar em gota, eu falava, não, gente, para de falar em gota. Tipo, gota não compara nada, vamos falar em ml, concentração. Eu não sei de onde surgiu esse negócio de gota. Eu falava, gente, não, esquece gota. Eu falava pros médicos, esquece gota, vamos falar em miligrama. Mas é que o brasileiro... Cada produto tem uma concentração, não dá para falar em gotas. Não, e tem laboratório que não é gota, é seringa. Seringa, então, sim. Complica, é algo realmente desafiador. A gente tem de ser meio didático para a gente trabalhar com isso, ter muita paciência. Não só a gente tem que ter paciência conosco, né? Que a gente tem de aprender e a gente erra também, vai estudando e vai aprendendo, como também o médico tem que ter um pouquinho de paciência também com o representante, que tem umas perguntas que a gente tem de levar lá para os médicos que vão tirar essa dúvida, né? Sim. Sim, até a gente não falou, mas tem uma vaga na indústria farmacêutica que tem surgido, acho que nos últimos anos aí, que é o MSL, né, que eles falam, que é um representante que tenha uma formação... Superior. Ele tem que ter uma formação, tem algumas áreas, se eu não me engano, mas formação na área de saúde, e aí ele tem um nível um pouco acima, porque ele pode discutir ali, vamos dizer, mais de igual para igual com um médico. Então, a cannabis tem usado em algumas empresas, eu vi que elas têm têm usado o MSL, que são pessoas, né, para dar uma orientação um pouco maior para o médico, justamente porque os médicos têm muita dúvida mesmo, né? Verdade, acho que verdade. Não é à toa que tem só 3% prescrevendo, mas é porque é realmente uma medicina que você tem que se dedicar, né? A estudar, a entender, e é uma coisa muito personalizada, então não é o padrão da indústria farmacêutica, né? De falar, o medicamento, eu uso sempre dessa forma, a cannabis é um pouco mais complicada, então tem sido realmente um desafio e é por isso que a gente precisa de pessoas boas que queiram trabalhar com isso. E preparadas, que conheçam. Sim. E eu até, incluindo aí um comentário, vocês me deram a oportunidade de conhecer um pouquinho do curso, né? E eu verifiquei com você que o curso de vocês tem algo que é muito diferenciado, porque vocês contam não só a história dos canabinoides, desde lá do início, e vocês vão, aos poucos,
paliativamente, vocês vão incluindo esses conhecimentos na jornada desse futuro propagandista. Então, isso eu vejo com muito bons olhos, porque se você joga todo aquele conhecimento de uma vez, a pessoa fala, eu não vou nunca saber isso, e desiste. Desiste. Então, os módulos pelos quais vocês dividiram, né? E olha que eu já tenho mais de 25 anos nessa área. A maneira com que vocês dividiram os módulos é muito didático. E é É muito por isso que a agradável gente de chama de olhar. trilha de conhecimento, né? Porque a Isso Trilha. trilha aí. É quer uma dizer que jornada. você passa pela Jornada. etapa anterior para poder seguir para a próxima, justamente para Isso aí. construir o conhecimento. Isso. Eu só acho que É. poderia ter mais provas, sabe? Tô brincando. Até, Provas eu ao não sei, vivo com a time. doutora Letícia. Ai, ai, Provas ao ai. vivo. Até tem uma moça que fez uma pergunta aqui, mas eu não É, sei o nome dela porque tá abreviado o nome, que é JR Pontello. é. Ela perguntou da questão do curso. Eu vou deixar os links, a gente vai salvar essa live, gente, para quem não conseguiu assistir desde o começo, vamos salvar no nosso perfil. E eu vou deixar o link do curso, mas o curso ele tem, a gente tenta, né? Eu falei lá no início daqueles dois perfis de representantes que eu entendo que tem hoje no mercado da cannabis. A gente tenta atender os dois, então tem 4 módulos falando de cannabis, fala dos produtos todos, inclusive de dermos cosméticos que tem aqui nos Estados Unidos, tem produtos, né, de têxtil, a gente Meu fala um sonho, pouco de todo esse mercado. meu sonho é o dermocosmético chegar no Brasil, com a Eu falo muito aprovação da de Anvisa. E eu semente, Porque eu eu quero conheço ter adoro as uma a duas linha de semente. coisas. dermocosméticos minha. Vou ter uma linha Nossa, Letícia Maia. sonho, né? É sonho. Nossa, Eu uau! tenho, Vai chegar, eu uso vai alguns chegar. produtos, eu uso um produto para espinha, gente, que é Então, eu maravilhoso, tenho com rosácea CBD. e soube que o canabidiol ele é ótimo anti-inflamatório, ele ia Uhum. Sim, ajudar demais. Mas como é que eu eu vou também. pegar um óleo e passar? Aí não tem jeito, eu tenho que passar um que Não. tem uma cosmética, né? É. Adequada, né? Sim, então, e eu particularmente adoro as sementes de cannabis também, que tem uma, né, são super proteicas, eu uso em tudo aqui nos Estados Unidos, e é uma pena que não tem ainda no Brasil, mas a gente É. fala também desses produtos justamente porque a gente entende que o médico pode vir com essas perguntas, né, acho que os médicos viajam, enfim, a internet tá aí, então eu Uhum. acho que o representante ele tem que estar preparado também para esse tipo de pergunta. Então, se o médico falar, nossa, para que a semente de cannabis serve? O cara tem que saber Verdade. minimamente ali, porque é o mercado dele, é o mercado que ele está atuando, né? Então, a gente fala de toda essa parte de produtos, fala da regulamentação que tem no Brasil, então explica todas as regras, explica, inclusive, que a gente não falou na live em nenhum momento ainda, mas Uhum. a gente tem muitas associações de paciente hoje no Brasil, então a gente explica como que elas operam, qual que é a diferença dos produtos, enfim, Regulamentação faz muito toda essa bom também. conta aí. A gente tem uma aula só de matemática, né, Letícia, para fazer a conta de Para como o fazer conta. representante Uhum. aprender a fazer a regrinha de 3 de miligrama, enfim. E a gente tem para atender o outro público, que é o público que veio pela cannabis, então conhece muito a cannabis, mas nunca trabalhou na indústria farmacêutica. A gente tem um módulo que chama Vida de Propagandista, que é o beabá aí da indústria farmacêutica. Então, como você fazer um bom roteiro, como você escolher os médicos para visitar, enfim, como fazer uma boa visita, o seu passo a passo ali da visita para você não se perder. Então, é um Uhum. manualzinho aí de como começar a fazer as visitas, justamente porque foi o que o Alexandre falou, a indústria não dá mais treinamento hoje, Não. então a gente tem que saber minimamente como começar. Então, a gente fala um pouco do relacionamento que tem que ter com as secretárias, enfim, Uhum. como fazer um agendamento. E é isso. Então, eu vou deixar o link. A gente tem um cupom com o nome do Alexandre, então vocês podem entrar no link e colocar Alexandre, que a gente tem 5% de desconto aí para todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Alguém tem dúvida? Acho que a gente está indo para o final, já passamos até do horário, porque a Poxa gente vida, fala pra tá caramba. tão bom. Vamos fazer a parte 2 agora. Vamos Com fazer uma certeza. aula. Eu falei para a Cíntia, Com vamos fazer. A gente certeza. gosta do Zoom também, onde as pessoas entram, Isso. podem interagir um pouco mais. A gente faz uma Sim, aula, o pessoal se inscreve. Eu gosto, a gente pode pensar assim. Isso aí, vamos ó. fazer. Ó, e contem comigo Mas aí, eu eu estou à acho que a gente disposição. cobriu bem, acho que a gente cobriu bem, né? O que a gente tinha se proposto a falar. Que mais? Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Vocês desculpem beber tanta água, mas diferente de todos os lugares, a gente está num seco aqui em BH, porque a cada duas palavras
O ar aqui está seco demais, então toda hora eu bico aqui a água, Imagina. porque tá, nossa, tá Fica muito. à vontade. Olha, o que eu Bem, tá gostaria de falar primeiro é agradecer, né, a oportunidade de eu estar conversando com vocês. Nossa, é sempre muito bom, né, conhecer novas pessoas e eu sempre gosto de conhecer novas pessoas. Esse universo da indústria farmacêutica, para mim, é como um vício, né? Uma virtude, né? Vício não é uma coisa boa, é uma virtude, né? Trabalhar com isso. Eu tive esse privilégio de trabalhar em todas as áreas, né? Na indústria farmacêutica, em quase todas, com vacina eu nunca trabalhei. Mas quem te quiser me seguir lá no LinkedIn, meu nome é Alexandre Eu Simini ia te Matos, perguntar isso para você falar os né? seus locais de contato. Isso, no Instagram nós já estamos nele, né? No LinkedIn é Alexandre Simini Matos, que é meu nome todo. Facebook também, eu não. E aí, uma outra coisa, que vou aproveitar aqui o público. Eu tenho um meu lado B, que é um lado de hobby, que eu tenho músicas. Então, já tem 2 músicas no Spotify. Então, Oh, se vocês quiserem conhecer as músicas de Alexandre Simini, então é só entrar lá no Spotify. Eu tenho 2 músicas, uma chama Seguindo Você e a outra chama Linda. E é produzida, bacana Nossa, mesmo. Só isso estou é legal, precisando de eu vou olhar. alguém, né? Eu, não, eu quero legal. continuar sendo representante, trabalhando na indústria farmacêutica. Mas quem tiver, né, forem, vamos dizer, uma pessoa que queira regravar minha música, terá, eu libero, né? Porque eu acho legal a mais pessoas aí ouvindo, né? A gente Que tem que ser legal. artista, né, para trabalhar com tantas coisas difíceis e transformar Sim, isso numa coisa simples, né? Mas é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bem. legal. A gente Sei, agradece, obrigada. a gente que agradece, né, Cintia, que tu tenhas compartilhado assim tanta experiência. Sem dúvida, para a gente que está entrando mais recentemente nisso, é uma boa bagagem de informação. A gente sempre tira alguma coisa que pensa que dá para melhorar, né? Cintia, que dá para fazer diferente, vamos agregar. Cada live que a gente faz, a gente já teve com diversas pessoas de áreas Uhum. diferentes, e aí a gente sempre tira alguma coisa de bom e também traz para o nosso público coisas diferentes, ideias diferentes. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado. Muita gente nos procura saber, querendo saber como entrar no mundo da cannabis. E, Uhum. bom, essa é uma das formas, né? Então, sintam-se à vontade para seguir nós que estamos aqui, a Cambum. Eu Sim. também posso responder para vocês e tirar dúvidas, se quiser na área medicinal, se quiser consultar. Eu tenho uma clínica também, eu tenho outros médicos que trabalham com cannabis para diversas condições, então vocês podem seguir. Vou colocar aqui nos comentários o meu Instagram e o Instagram da clínica, então se vocês quiserem, Uhum. podem começar a seguir também. Vou aproveitar essa oportunidade aqui. Isso aí. Cíntia, quer tu finalizar nossa live? É isso, gente. Acho que foi super bom, a gente cobriu tudo. A cannabis, você falou que é uma oportunidade para, né, como entrar na cannabis, mas acho que a cannabis também é uma oportunidade para entrar na indústria farmacêutica. Então, Perfeito. é gente Uhum. que veio aí do Alexandre, né, assistir lá pelo Alexandre, que tem o objetivo de trabalhar na indústria farmacêutica. Acho que é uma indústria super legal, exigente, mas super gostosa de trabalhar, com salários bons, benefícios bons. Então, a cannabis é uma porta de entrada. Eu mesma já perdi alguns representantes para a indústria É. farmacêutica mesmo. A gente tem Aham. grandes indústrias hoje já apostando na cannabis, então a gente falou muito de empresas, né, que são da cannabis, mas você tem hoje empresas grandes já reconhecidas aí que têm produtos de cannabis também. Uhum. Nas Então, estão fazendo farmácias, inclusive, né? estão Uhum. fazendo seus times, então, Uhum. né, acho que quem tem o sonho de mudar ou tem o objetivo aí de mudar de carreira e quer ver a indústria farmacêutica como uma oportunidade, acho que a cannabis pode ser uma porta de entrada. Então, aproveitem, porque é um mercado menos concorrido, né, mais fácil de entrar. Mas é isso, obrigada a todos que participaram. A gente teve um bom público e a live vai de qualquer jeito vai ficar gravada para quem não assistiu desde o começo. E eu vou deixar o link aí dos treinamentos, se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, venham falar com a gente. É isso aí. Um Alexandre, É abraço. isso. curso, desculpa, me fala, tu Uhum. tem um curso? Não, eu não Como é que tenho. é o nome? Não. No meu caso, então, eu Do trabalho na parte. treinamento.
teu treinamento. Eu queria recomendar para algumas Isso. pessoas que Ah, já então tá. manifestaram interesse de trabalhar com a indústria farmacêutica. Ah, então tá. Mas não, na verdade, eu faço um trabalho one-to-one, né? Mentoria, não é É uma mentoria? É mentoria. mentoria. Tu mesmo. Então, Então, se eu alguém atendo quiser, te pessoas que procura. querem isso. As Te pessoas me procura procuram. individualmente. Isso, que aí eu dou os caminhos, como ela vai fazer as entrevistas, como ela vai se sair melhor, se ela tem o perfil ou não, como melhorar o currículo. É mais ou menos isso, tá? E É faz uma online mentoria também. de. Online também, para quem não é Olha, daí de pegar. por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu atendo são de fora e não de BH, porque santo de casa não faz milagre, né? Muito bem. Então Tá tá. bom? Legal. Tá Legal, joia? gente. Boa noite, É pessoal. isso. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.